Mas agora a gente vai mudar completamente de assunto aqui, que estamos eu e a Natália com dois bichinhos maravilhosos nas mãos aqui, né? Uma cacatu e um papagaio, eu tenho que ficar esperto para ele não me bicar aqui, mas ele é muito mansinho. É muito mansinho. Demais a conta. Olha a mão só, aqui, gente. ele sobe aqui, ó. Tem uma carinha de bravo. Ele tá pedindo assim. carinho, tá ó. Carinho? Cafuné. Deixa eu ver. Vamos ver se tem coragem. Já tenho. Não dá vontade de ter um desse em casa? Nossa, dá, mas tem que saber cuidar direitinho, tem que ter autorização. Olha que coisa. Eita, fica toda arrepiada. Pois é. Essas aves são aves domésticas, né, Natália? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? Bom, quem mora em Belo Horizonte nem pode imaginar ter uns bichos como esse lindos em casa, pois né? Mas dá sim, a gente vai aprender, né, André? Isso mesmo, não tem a menor sombra de dúvida. Você vai ver como é que faz para criar e tudo. É verdade. E na nossa capital existem centenas de espécies soltas por aí e elas estão identificadas em um catálogo. O repórter Elbert Moreira encontrou algumas das estrelas deste álbum. Olha só. Observando assim, é até difícil dizer se estamos no campo ou na cidade. Voando passarinho cantador, improvisando versos pelo ar. Na mesma hora me lembrei do meu amor. Se tirarmos a música, então, a sensação é que fomos parar na floresta. Em meio aos arranha-céus da capital mineira, ainda existe uma cidade-jardim que abriga toda essa riqueza natural e moradores ilustres. Siga esse som. E aí estão eles, pássaros de várias espécies, tamanhos e cores. Que está sendo catalogada. O inventário oficial de aves que habitam Belo Horizonte começou a ser feito em 2008. Aqui no Parque Lagoa do Nado, a área é de 300 mil metros quadrados, o que facilita, então, a gente encontrar várias espécies. Gustavo, qual é a nossa chance aqui hoje? Bom, aqui dentro da Lagoa do Nado, essa área, a gente pode considerar uma área privilegiada aqui dentro de Belo Horizonte, apesar de estar em meio a uma malha urbana. Então, a gente pode encontrar várias espécies de aves aqui, porque aqui oferece um bom local de abrigo para reprodução, para alimentação de várias espécies de aves. Bem te vi andar por um jardim em flor, chamando os bichos de amor. Logo avistamos alguns ninhos. Esse é do Bem-te-vi. Já este outro é do João Graveto, ou João de Pau. Pena que ele não apareceu, mas logo em seguida fomos recebidos pelo Tuim, que não fez nenhuma cerimônia. Outro que chegou foi o Sabiá Barranqueiro. Tem também as andorinhas, periquitos, e foi só andar mais um pouquinho e observamos o Lavadeira Mascaraba. Onde estás? Nas nuvens ou na insensatez? Aliás, o Beija-Flor Tesoura deu um show para a câmera. Depois volte pra lá. Esta ave chamou a atenção pelo tamanho. É a primeira vez que foi vista aqui, a jacupemba. Devido aí da família dos jacus. Então, várias observações já tinham sido feitas aqui no parque e a gente está dando a sorte de encontrar ela agora pela primeira vez aqui no parque. Claro, não podia faltar o pica-pau. E tivemos o privilégio de conhecer também o fura-barreira. Ela se reproduz em barrancos e provavelmente ela está incomodada aqui com a nossa presença por a gente estar perto do ninho dela. Mas ela está aí, né, dando as caras agora, inclusive na tentativa de chamar a nossa atenção para que a gente saia de perto do ninho dela. E lá foi o fura-barreira para o ninho que fica no barranco. Era o nosso dia. Que sorte! Conseguimos registrar o momento exato em que ele sai. Ela deu um show à parte para a gente aqui hoje, porque essa ave não é tão fácil de se observar. O amplificador emite sons pré-gravados para atrair as aves. Equipamento que deve ser utilizado com moderação, obviamente, porque influi no comportamento da ave, né? Mas você dispara um som daquela ave que você quer observar para atrair, para você conseguir maiores detalhes dela e também para confirmar. Às vezes você dispara um som para ver se naquela região que você está pode ter aquela espécie que você está procurando. Tá vendo? Esse é o pitiguari.
Ele tá cantando no fundo aí e a gente tá disparando o som. Para essa turminha que foi até o parque, os pássaros foram uma atração à parte. Observando vários, né? Qual que você mais gostou? BenTV. E você? Pica-pau. Viu esses pássaros aqui? Sim. Então a gente está fazendo toda essa compilação de dados, uma listagem única, somadas àquelas observações de aves que a gente fez e também aquelas espécies novas que ainda não tinham registro para a cidade. Então todas essas aves serão inseridas num catálogo único e será esse catálogo de aves para a cidade de Belo Horizonte. Em outro parque, o das Mangabeiras, outras espécies de diferentes ambientes. Nessa região, nós encontramos presença de Mata Atlântica ocupando toda a área úmida do parque, presença de cerrado, ele pega toda o sopé de serra e as meias encostas, e nós temos campo de altitude, que é toda a cobertura de montanha com comunidades rupestres no topo. Só aqui foram observadas pelos pesquisadores 180 aves. Mas uma espécie que vive nas alturas é difícil de se avistar por aqui. A águia chilena tem 1,90 m de envergadura praticamente e 69 a 70 centímetros de altura. Então é uma ave de rapina que os hábitos dela são as montanhas, né? Nossa última parada é no Parque Municipal, que fica bem no coração da capital mineira. O lugar é movimentado, mas isso não afastou as espécies. Bem escondidinho, em um galho, o João de Barro construiu a casa dele. O construtor da floresta faz seu prédio na paineira. Nesta outra árvore, um ninho. Mas cadê o morador? Este deve estar à procura de alimento. Os pássaros daqui já estão acostumados aos visitantes e gostam de chamar a atenção. Os passarinhos enfeitam. E é interessante que eles ficam aqui tomando água, né? Se banhando. É muito interessante. Tem várias espécies aqui que talvez não seja realmente aquele habitat natural delas, mas estão aqui porque não tem outro lugar para ir. Mas é um lugar lindo, um lugar maravilhoso. Ter vizinhos assim é privilégio que não se pode ter em qualquer capital. É bom demais morar em Belo Horizonte, né, gente? Essas aves maravilhosas que passeiam livremente pela nossa cidade, que são maravilhosas, com certeza. Ver ave na natureza é sempre muito bacana. Mas tem muita gente que gosta de criar em casa também, né, Natália? Inclusive, eu morro de vontade, né? Pois é, gosto de criar. E tem que saber, para a pessoa criar em casa tem que ter autorização, precisa saber direitinho, precisa saber os hábitos dos bichos. Por exemplo, a gente conversava há pouco, um papagaio desse passar a vida inteira dando só semente de girassol, para ele vai viver menos. Mas se tiver a alimentação adequada, é bem diferente, né? É verdade. Bem diferente mesmo. Até para esses pássaros virem aqui com a gente, a gente precisa ter uma autorização especial para receber essas visitas tão ilustres. Tem que ter muita aqui. responsabilidade, né? Dá ok para a gente lá. Verdade. E olha, nós vamos conversar agora com o Saulo, que ele é biólogo e trouxe essas aves aqui para o estúdio. Só que para eles estarem aqui, gente, é o que eu falei, precisou ter uma autorização especial do IBAMA, viu? Bom dia, Saulo. Então, bom dia. Você está com outros aí também, a gente está com a cacatu e com o papagaio na mão aqui. Você está com 3, eu vou falar assim, de forma muito genérica, 3 periquitos? Seriam periquitos e um papagaio. O interessante é que desses pássaros todos aqui, cada um é de uma localidade diferente a nível mundial, vamos dizer assim. Pronto, um já voou. Existem pássaros brasileiros, existem pássaros australianos. Esse aqui, por exemplo, olha lá, querendo brigar, tá vendo? Aquele ali é um pássaro, um papagaio, por exemplo, que só dá na ilha de Marajó, do Pará. Então, assim, eu tentei trazer uma variedade maior possível de tamanhos, cores e espécies para mostrar tudo que a gente tem disponível hoje em dia. E esses pássaros todos são criados em cativeiro, não tem nenhum que foi pego na natureza, muito antes pelo contrário. E a gente faz um trabalho exatamente dessa criação para que eles possam se tornar bons animais de estimação. Você vê que eles são super sociáveis, né?
Pois é, e eles estão voando assim um pouquinho, né? Ele foi pro chão, voltou aí pro seu colo e tudo, mas estão com as asas cortadas, não? A gente corta a pontinha das penas, né? Não é bem as asas. A gente fala asa, a pessoa fala, você corta a asa do pássaro? Não, são as pontinhas das penas, exatamente, brincam demais. Eles, desde o início, eles são acostumados a viver com gente, por isso que eles estão super, assim, habituados, alimentados no bico para que fiquem super sociáveis e tudo. Então, são pássaros, assim, que já são, desde quando nasceram, são tratados para que se deem bem com pessoas. Olha aquele ali, pra você ter ideia, tá subindo aqui na minha perna. Saulo, para identificar uma ave que o IBAMA permitiu, né, a gente de tê-las, ela tem que ter essa argolinha prateada. A argolinha que todo mundo fala no pé, eu vou tentar mostrar através de um menorzinho aqui, chama-se anilha, né? A anilha é uma forma de identificação da ave. Você vê, o bicho é bem simpático, né? É bem à vontade, se sente em casa, naturalmente ele está em casa. E não tem como falsificar essa anilha, não. A anilha é o seguinte, uma das formas de identificação da ave, porque ela só cabe no pezinho dele, ela só passa no pé quando o pássaro ainda é bem novinho. Então você põe no pássaro quando é novo e ela fica o resto da vida. A outra forma também que a gente utiliza é o microchip, que a gente põe dentro do corpo do animal. Então essa é uma forma de identificação, mas é bom lembrar que só a anilha, por exemplo, não prova praticamente nada. Quando a gente fala assim, meu pássaro é anilhado. Vê se você consegue mostrar ali para a câmera 3 ali, para a câmera do nosso colega Geraldinho ali. Vê se você consegue mostrar a anilha ali para a gente ter uma noção de como é. É um anelzinho. O criador paga um boleto no IBAMA todo ano? Não, na verdade os criadores hoje que são responsáveis por esse tipo de criação de ave, eles são já registrados no IBAMA, já são autorizados oficialmente para poder fazer a criação e a gente presta conta ao IBAMA. O IBAMA está do nosso lado, a gente está do lado do IBAMA. Quer dizer, a gente é contra qualquer tipo de tráfico de animal e a gente procria esses pássaros lá. Alguns até a gente põe à venda e a gente quer dizer que pôr à venda é porque ajuda na parte da manutenção deles mesmos, porque é um trabalho que é muito oneroso, demanda muito tempo, né, para que a gente consiga reproduzir essas aves em cativeiro. Para quem quer ter um desse em casa, aonde procurar? Eu sei que lá na Vale Verde tem, inclusive o Leandro tem duas, que eu dei de presente, duas araras lindas. E como é que faz quem quer ter um desse em casa? Tem que pesquisar também, né, para saber o que ele precisa, para ser bem cuidado. O mais importante, Natália, é o seguinte: procurar um criador que seja legalizado pelo IBAMA. Né? Aí, após isso, tem no site do IBAMA, ou qualquer IBAMA regional, eles mesmos já têm essa informação de qual que é. Inclusive, quando eu comprei a arara, eu encontrei a Fazenda Vale Verde pela internet, procurando pelo IBAMA. Exatamente. Então, quer dizer, porque o criatório que já é autorizado pelo IBAMA, ele já está, bem dizer, legalizado e está apto a fazer esse tipo de trabalho. Aí é importante pesquisar qual espécie a pessoa quer. Eu trouxe os bichinhos diferentes, porque tem gente que não consegue ter uma cacatua, um papagaio, porque exige um espaço maior, um viveiro maior, mais dedicação, mas você pode ter uns pássaros desses lindos aqui também, e tem em casa e eles te dão o mesmo retorno como animal de estimação. E qual é o mais procurado? Acho que muita gente gosta de bicho que fala, né? Hoje o mais procurado, na verdade, é o tal do papagaio brasileiro, né, que é um parente próximo desse, não é exatamente esse. Esse não é aquele papagaio brasileiro, aquele não, mais ele comum? É brasileiro também, mas esse não é o mais comum. O mais comum de todos é um pouco menor do que esse. Esse papagaio, especificamente, ele é originário da ilha de Marajó, no Pará. Ele só dá lá, uma ilha né, bem bacana e tudo. E ele é um pássaro um pouco maior, vamos dizer, uma subespécie desse papagaio brasileiro comum. Né? Mas é basicamente a mesma coisa, fala também tudo. Qual é o papagaio que mais fala no mundo? De onde ele vem? Em termos de espécie, o mais conhecido, o mais falado é o papagaio do Congo, né? Que é um papagaio africano, é um cinza. A gente tem lá também criamos, eu não trouxe hoje aqui. Mas na verdade é o seguinte, o papagaio brasileiro fala tanto quanto o do Congo. O que importa é o seguinte, você pegar o indivíduo que tem essa propensão de falar, que vamos dizer assim, presta mais atenção, e o bicho não fala por conta própria, ele aprende. Então, se você tiver uma dedicação maior, deixar ouvir televisão, ouvir rádio, falar com ele, a chance dele reproduzir o som que ele escuta é maior. É muito Agora, bom, mesmo esses pequenininhos, às vezes falam alguma coisinha. Eles pequenininhos também eles falam? aprendem tudo e falam alguma coisinha às vezes. E são super sociáveis também. A arara não fala, não, né? A arara não fala muito. Ela pode eu já vi. Não é de falar com o papagaio. Você muito arara falando arara. Exatamente. É porque as pessoas ficam repetindo o próprio nome da arara para lá e para cá, né? É muito interessante. Mas eles são mansinhos, eu tô vendo aqui, normalmente eu não tenho o hábito de pegar em animais assim, em pássaros, porque geralmente a gente não conhece, mas ele passou muita segurança pra gente aqui. Você vê que os passarinhos estão soltos aqui no estúdio. Tem periquito andando aqui para um lado, voando para o outro.
outro. Então, e a cacatu aqui, que é o Kiko, né? Esse é o Kiko, bem tranquilinha, bem tranquilinha. Esse é o Leandro e aquele é o Bruno? Ela até dá uma bicadinha, assim. É isso, né? A pessoa tem que saber cuidar também. A alimentação tem que ser uma alimentação muito balanceada, não é só dar qualquer coisa para passar. Não, muito antes pelo contrário. Inclusive é interessante, como esses próprios pássaros aqui podem exemplificar, cada um é de uma origem diferente. Então eles têm necessidades diferentes, inclusive de alimentação. Então tem alguns desses, por exemplo, a própria cacatua é um bicho que precisa de um pouco mais de castanha, de gordura. Já tem outras aves que precisam mais de, por exemplo, o ecletos, precisa um pouco mais de frutas e verduras, entendeu? Para não pode engordar muito. Então a gente tem que saber como tratar cada um. E você comprando, por exemplo, adquirindo uma ave legalizada de um criador que sabe fazer a coisa certa, você vai levar para casa não só o animal, mas toda a informação que você precisa para cuidar bem dele. Isso é que é importante. Tá certo. Muito obrigado pela sua presença com a gente. Parabéns pelo trabalho de criação dos animais. Tão lindos. A gente está vendo aqui todos eles saudáveis e muito bonitos. Obrigado pela presença com a gente. Obrigada. Bom dia para você. Bom dia.